Fala pessoal, boa noite. Dá um tempinho pro pessoal entrar aí. Gosto de fazer live assim, a gente, sem se programar muito, a gente pega e entra quando dá na telha, assim, legal demais. Como é que tá o áudio aí? Estão me ouvindo bem? Alguém pode dar um retorno aí? Dá mais uns minutinhos, pessoal entrar. Está compartilhando uma reflexão, na verdade, né? Sobre o que nós temos estudado aqui na comunidade. A gente tem estudado nesses meses agora, nós iniciamos o nosso estudo no livro de Romanos e a gente tá sendo muito edificado pelo livro de Romanos, na verdade. Né? O livro de Romanos é um livro que é muito apologético, né? Muito de muita doutrina cristã, é, principalmente para os nossos dias hoje. Esse paralelo que eu quero fazer hoje, a gente dá uma brincada assim, no bom sentido, fazer esse panorama entre o que nós podemos tirar das escrituras, comparando com os nossos dias hoje, porque nem tudo que está na Bíblia é literal e nem tudo que está na Bíblia eu posso usar de uma forma leviana. Eu tenho que entender o texto, o contexto. Então, eu não tenho mais esse hábito, né, de estar pregando a palavra com versículos isolados. Então, nós estamos fazendo um estudo expositivo aqui na comunidade do livro de Romanos e está sendo muito legal. Está sendo muito legal. A gente já vai entrar no capítulo 4 agora nesse sábado. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje só uma reflexão mesmo, uma reflexão que estava pensando hoje durante o dia. E eu falei, nossa, vou fazer essa live porque eu estou com vontade de bater papo com o pessoal. Não programei nada, então se entrar poucas pessoas, não tem problema nenhum. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite para Kelly, para Merê. Boa noite para Cris, pro Everton, deve estar com ela lá, nos assistindo aí. E se você puder já ir preparando aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3. Vou dar mais uns minutinhos. Se você puder, que está aqui na live, dá uma convidada nos irmãos. Tem um aviãozinho do lado ali. Só clica no aviãozinho, manda para uma pessoa e vamos compartilhar essa mensagem até 10 horas, 10h10 no máximo aqui. Vai ser muito legal. Eu estava falando, para quem entrou agora, que a gente está num estudo expositivo da Carta aos Romanos. Claro que aqui vai ser uma reflexão, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo das doutrinas, a gente está estudando muito, muito, muito a Carta aos Romanos. Então, nos nossos encontros aqui, que vai acontecer agora nesse sábado, se você quiser participar conosco, é só olhar ali nas redes sociais, o nosso endereço. Você pode, aqui em Porto Alegre mesmo, você pode estar comparecendo, não é necessidade mais de agendar lugares, não. É só comparecer conosco aqui. Eu quero compartilhar com vocês aqui, depois fica gravado, quem puder assistir, assista, mas eu quero compartilhar com vocês Romanos capítulo 3, no versículo 20 em diante, eu quero trazer uma reflexão sobre a fé judaica e a fé moderna, né, a nossa fé evangélica hoje. E eu quero traçar um paralelo junto com vocês, para vocês poderem entender junto comigo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos irmãos lá em Roma, né? Essa carta ela foi escrita para Roma, para os irmãos que estavam lá em Roma. Essa carta foi escrita por Paulo, provavelmente na sua última viagem missionária ali, por volta do ano 57. Paulo provavelmente estava na igreja de Corinto e a ideia de Paulo era escrever essa carta para Roma, para os irmãos de Roma enviar Paulo para a continuação da viagem nas regiões circunvizinhas ali de Roma. E a ideia de Paulo inicial era essa. Então,
ele ficou sabendo de alguns problemas que tinha na cidade, e ele tentou tratar alguma coisa na carta, mas Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar muito, muito, muito sobre a justificação pela fé. Esse vai ser o pontapé inicial assim dessa carta, sobre o pontapé, sobre a justificação pela fé e não mais pela lei. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, eu quero fazer com vocês essa reflexão sobre a fé judaica e a fé evangélica. Se você puder acompanhar comigo, nós vamos ler alguns versículos bem rápido. Romanos capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Eu quero que você grave comigo aí que não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Justificação, olha o que Deus está falando. Justificação pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu o seu sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente mostrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Paulo pergunta. Vou fazer uma pausa aqui. Paulo está usando uma coisa que é muito usada na literatura, que é criar como se fosse um segundo personagem fazendo pergunta para ele mesmo. A literatura é muito clara em isso, vários autores já usavam isso na época, né? Então, Paulo começa a escrever para ele e responde para ele mesmo. Para criar um diálogo para que o terceiro que estiver lendo, ele comece a entender a história. Isso chama-se diatribe, nome dessa técnica usada na literatura. 27. Onde está então o motivo de vanglória? Paulo pergunta, né? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Olha o que Paulo está dizendo. Aonde está o motivo de vanglória? Eu vou falar muito sobre isso hoje. É excluído, ele disse. E aí outra pergunta, baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da justiça da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Outra pergunta que Paulo faz para ele mesmo. E ele responde, ele não é também ele também é o Deus dos gentios. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Ele faz outra pergunta. De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Até aqui. E eu quero fazer esse bate-papo bem breve com você que tá comigo aqui nessa hora ou vai assistir depois aí. Gente, nessa perícope de Romanos capítulo 3, na última, a parte final, a parte B da passagem de Romanos 3, Paulo está tratando algo com os judeus que os judeus tinham muito isso, porque eles tinham o quê? Eles tinham uma aliança com a lei de Moisés, mas eles também tinham uma aliança com o pai Abraão. Vocês sabem que a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança pela fé. Abraão veio antes da lei, não existia lei na época de Abraão. E ali, Deus fez aquela aliança com Abraão, fez a circuncisão, que é a aliança de Deus com o homem na carne, que é o símbolo de Deus com o homem na carne, o povo judeu. E eles se vangloriavam daquela aliança que eles tinham com Deus, o povo judeu. Eu quero que vocês percebam uma coisa. O judaísmo da época de Davi, de Abraão, de Moisés, era muito diferente do judaísmo que a gente vivia, não, que Jesus viveu, que nós chamamos no tempo o judaísmo tardio. Era muito diferente. Era um judaísmo corrompido nos dias de Jesus. Por isso que a gente vê Jesus tendo aqueles embates com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos.
Ele tinha aquele embate com aqueles políticos porque eles já estavam numa religião corrompida. Mas era diferente da época de Davi, era diferente da época de Moisés, muito diferente da época de Abraão, onde Deus fez aquela aliança. E aí, no capítulo 3, ele começa a tratar justamente o ego do judeu. Ele começa a dizer para eles, e eu vou grifar esse versículo 21 aqui, ele disse assim, ó, aqui, no 20, portanto ninguém será declarado justo. E aí ele disse no versículo 27, ele diz, aonde está então o motivo de vanglória? Por que vocês se vangloriam de ser judeus? Por que vocês se vangloriam de estar numa aliança com Deus, se isso era para trazer sobre vocês humildade, era para trazer acolhimento de outros povos? Porque a aliança feita com Abraão era uma aliança, Deus disse a Abraão, você será pai das nações. Bendito será as nações em ti, Abraão. Era uma promessa não só para o povo judeu. Só que o povo judeu da época de Jesus, e também os outros nas outras épocas, mas eu vou grifar na época de Jesus, porque na época de Jesus eles estavam tão corrompidos que depois de Malaquias, até o próximo profeta que aparece no Novo Testamento, que é João Batista, foi um período de silêncio de Deus, que a gente chama de interbíblico. Esse período interbíblico foi o período que nós chamamos do silêncio de Deus, porque Deus não levantou profetas para falar com o seu povo. O povo estava totalmente corrompido pela religião, estava corrompido pela política, estava corrompido. E naquele momento ali, era o momento de manifestar o Filho de Deus. E Jesus se manifesta naquele período. Só que muitos que saíram do judaísmo, os irmãos judeus que se converteram ao cristianismo e estavam em Roma, eles estavam brigando com os irmãos que não eram judeus para impor sobre eles uma ideia de um Cristo que pegava em armas. Eles entenderam um evangelho incompleto. Nós tratamos isso no capítulo 2 aqui na comunidade. Um evangelho incompleto é aquele evangelho que você entende uma parte dele e não entende o todo, e você tem aquela parte como uma verdade absoluta. E na verdade não é isso. E eu vou traçar esse paralelo entre o judeu e os evangélicos dos nossos dias hoje. Na sua grande maioria, hoje, esmagadora neopentecostal no nosso país, foi o movimento que mais cresceu. Eu vou traçar esse paralelo e você vai entender onde eu quero chegar. E Paulo disse para eles assim, aonde está o motivo de vanglória? Aí o próprio Paulo diz, é excluído. Baseado em qual princípio? Na obediência da lei? Como se tivesse um judeu perguntando para ele. Paulo disse não, mas no princípio da fé. Porque, olha só, eu quero que vocês entendam. Imaginem um povo que passou a vida inteira deles recebendo ensino de pai para filho, de sacerdote para filho, e chegou até os dias de Jesus, e aquilo que era para ser um povo humilde e acolhedor, eles se transformaram em um povo totalmente arrogante. Eles achavam que eles tinham privilégios por ser judeu, porque eles tinham uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, depois foi reforçada aquela aliança ali com Moisés na lei. Eles tinham uma aliança com Deus através das promessas do Antigo Testamento, então eles se achavam um povo superior aos outros. A gente vê relatos no Novo Testamento em que eles não se misturavam com os outros povos, que eles não se misturavam com mulheres, eles também não comiam com os outros povos, porque os outros povos para eles eram impuros. Só que na lei de Moisés dizia que um dos benefícios do dízimo na época era acolher o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então a ideia de Deus, quando ele fez a aliança com Abraão, era acolher o mundo inteiro em Jesus Cristo. Só que o povo judeu, ao longo dos anos, até a vinda de Jesus Cristo, ele não entendeu. E na época aqui que nós estamos falando dos romanos, Paulo estava escrevendo a judeus, mas também estava tentando criar uma ideia para o povo gentil que ia ler essa carta, que eles também eram acolhidos por Deus, e também eles tinham parte com Deus. Mas imagina um povo que passou anos e anos e anos e anos ouvindo que eles eram um povo superior. Na verdade, foi corrompida essa mensagem ao longo dos anos. Que Deus tinha uma aliança com Israel, era territorial, que Deus tinha uma aliança com o povo judeu, que só o povo judeu seria salvo. E aí vem Jesus e muda tudo isso. Jesus, ele diz, eu cumpri a lei, como Paulo falou aqui no
No versículo 31 ele disse, então nós vamos anular a lei pela fé? Ele disse, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei pela fé. Quando eu falo que aqueles nossos irmãos, eles entenderam uma parte do evangelho, eles estavam tentando levar uma ideia de um cristianismo judaico naquela época. E Paulo tentou tratar justamente isso, dizendo para ele, olha irmãos, eu sou judeu, Paulo falando. Eu sou judeu, mas eu entendo que nós não temos privilégio nenhum. Ele disse, aonde está a nossa vanglória? Aonde está o nosso orgulho? Sabe, gente, Deus queria gerar no coração do povo judeu na época uma humildade tamanha em que eles olhassem para essa notícia das boas novas do evangelho, dizendo, está chegando agora um povo que vai agregar junto, eu aceito eles. Deus estava dizendo, eu aceito os gentios. Em vez do povo judeu criar no coração deles uma ideia de acolhimento, dizer, não, sejam bem-vindos, meus irmãos, agora nós vamos viver todo mundo junto. Não, eles criaram uma divisão. Eles não aceitaram essa mensagem, porque na cabeça deles, eles tinham pagado um preço, entre aspas, de obediência da lei, de sacrifício de animais, eles tinham feito tudo. Eles olhavam para o lado e diziam, como é que nós vamos aceitar esses gentios que estão vindo agora? Eles nem conhecem lei mosaica, eles não conhecem as promessas de Deus, eles não conhecem nada disso. Agora, é como se a gente usa a gíria aqui no Rio Grande do Sul, pegou o ônibus lotado e quer sentar na janelinha. Essa era a ideia deles. Só que não era a ideia que Deus queria gerar na promessa quando Deus fez a Abraão. Ele disse, bendito serás as nações em ti, Abraão. Será o pai de nações, será o pai de muitas, muitas nações. Deus já estava gerando neles uma ideia de acolhimento dos povos. E era para ser lindo isso. Só que naquela época, Paulo estava tentando desmontar isso. E se você não sabe, a vida de Paulo não era uma vida muito fácil, não. Porque Paulo, ele era taxado naqueles dias como herege, como aquele que falava mal da lei de Moisés, que falava mal do Antigo Testamento, e nada disso. Nós vemos, Paulo tem 13 cartas escritas no Novo Testamento, é o apóstolo que mais escreveu carta. Muitas doutrinas que nós praticamos hoje do cristianismo, ou deveríamos praticar, vêm das ideias de Paulo, inspirada por Deus. Porque Paulo entendeu rapidamente essa mensagem. Paulo teve que ainda levar essa mensagem lá para Jerusalém para falar com os apóstolos, os outros 12, os originais. Porque Pedro, quando se reunia com os gentios, ele se fazia as práticas de gentios. Mas quando ele estava com os judeus, ele menosprezava os gentios, mesmo depois da graça. A mensagem estava sendo criada, o cristianismo estava sendo desenhado pelos apóstolos. E eles precisavam entrar nesses embates. Mas agora eu quero fazer o que eu falei no início, eu quero fazer trazer a mensagem que nós estamos falando hoje, de um judaísmo que se vangloria por Deus ter uma aliança com eles, em vez de gerar neles uma humildade tamanha por Deus ter escolhido eles como um povo escolhido, não, gerou neles uma vanglória, gerou neles uma discriminação. Eles começaram a discriminar os outros povos, porque eles achavam que os outros povos não eram dignos, porque eles eram dignos, eles tinham a lei, eles conheciam a lei. Por isso que Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para que a lei fosse completa em mim, para que a lei se cumprisse em mim. Então nós hoje, trazendo para os nossos dias hoje, fazendo um comparativo, o povo evangélico hoje, na sua grande maioria, neopentecostal, que deturpou a mensagem do evangelho, e também um pouco do pentecostal, porque o pentecostal clássico ele está muito difícil de achar. Hoje está muito misturado. E a gente pode fazer uma outra live para você saber detectar o que é um, o que é o outro. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Deus, parece que hoje as pessoas falam assim, você aceita Jesus que você será salvo. Salvo do quê? Salvo do quê, eu pergunto para você? Aceitar Jesus para ser salvo do quê? Se a mensagem que está sendo pregada hoje é uma mensagem incompleta, se nós não falamos sobre queda, sobre a criação e sobre a redenção, se nós não subimos sobre a doutrina da justificação pela graça,
como nós vamos ser salvos do que se a gente não sabe do que a gente foi, qual é o pecado que nós estamos falando? O pecado que eu cometo ou o pecado que nós somos? Porque nós nascemos num mundo pecaminoso. O quanto me afetou, e Paulo trata isso no capítulo 1 de Romanos, ele trata sobre isso, porque o evangelismo de Paulo é um evangelismo completo. Primeiro eu tenho que trazer o ser humano para ele entender quem ele é. Eu vi um vídeo agora há pouco que eu compartilhei, está aqui no story aqui da página, do Billy Graham. O Billy Graham, lá nos anos 70, 80, ele já pregava esse evangelho completo para multidões. Só que ele não pregava, venha na igreja que Deus vai te dar um casamento, venha na igreja que tu vai ser próspero, venha na... Não, ele primeiro mostrava a realidade de quem é o ser humano, o estado que o ser humano se encontra. Ele, nesse vídeo, ele disse, nós fizemos uma rebelião contra Deus. Nenhum de nós é digno. É isso que Paulo estava falando aqui. Nenhum de vocês, nem judeu, nem grego e nem gentil, nenhum sequer é justificado pelos atos da lei ou pelos atos de qualquer outra coisa que possa tentar justificar alguma coisa. Só que o judeu não aceitava isso. Para ele, a lei justificava ele de tudo, a obediência da lei justificava ele de tudo. Só que ninguém é salvo pela lei. Em Jesus Cristo era a obra consumadora de Deus, tanto do perdão da queda, quanto a redenção dos outros povos. E era para o povo judeu, estava muito feliz com aquela notícia de acolhimento dos irmãos. E aí, nos nossos dias, hoje, nós vemos um povo evangélico, na sua grande maioria, evangélico neopentecostal, que se também, da mesma forma que o judeu se vangloriou de ter a lei de Deus, de ter uma aliança, hoje esse povo também discrimina outros povos por achar que Deus tem uma aliança somente com eles. Porque eles frequentam um certo lugar, eles fazem certas práticas e por causa daquela obediência ali, eles são justificados. E isso se criou, esse falso mundo gospel que a gente vê, que muitos de nós viveu. Uma bolha religiosa, um mundo fantasioso que não existe. Porque o mundo que nós vivemos é esse mundo onde nós olhamos para a rua e nós enxergamos que existem pessoas que não pensam como nós. Existem pessoas que optaram em praticar o homossexualismo, que optaram por conta própria viver a sua vida, e eles não são menos dignos de viver nesse mundo do que nós. Agora nós vemos o quê? Uma bancada evangélica no nosso país, mancomunhada com o poder executivo, que discrimina povos, que discrimina raças, que discrimina credos. Eles esquecem que os umbandistas, os espíritas, os homossexuais são cidadãos desse país, brasileiros, e pagam impostos igual a qualquer outro. Eu não posso legislar para um certo grupo seleto, muito menos um certo grupo chamado evangélicos. Jesus, se ele tivesse feito isso no passado, tudo bem, mas ele não fez isso. Jesus ele não se opôs à política. Ele nos mostrou a vivermos livres dentro de um sistema corrupto. Porque esse mundo é um avião em queda, meu irmão. Esse mundo é um avião que está caindo e não adianta nós queremos pegar os melhores lugares. Não adianta, esse avião vai cair. O mundo que nós vivemos, a Bíblia diz que jaz no maligno. E nós, povo evangélico, que éramos para ser um povo acolhedor, acolher os gays, acolher qualquer outro tipo de religião que pensa diferente da gente, e tentar mostrar para eles que existe amor no povo chamado evangélico. Porque o povo evangélico é o povo das boas novas. Mas nós estamos exatamente, você que entrou agora, depois você pega o contexto da live, eu não vou voltar tudo na palavra. Mas hoje, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo judeu fez na época de Jesus. Eu não aceito os gentios, porque os gentios não cumpriram a lei. Nós somos mais dignos, nós somos mais merecedores, porque nós temos uma aliança com Deus. Eu sou salvo do quê? Eu te pergunto nessa noite, nós somos salvos do quê? Será que você entendeu a criação, a queda, a redenção? Será que nós entendemos as doutrinas? Será que nós entendemos o que Jesus veio nos falar? Será que nós não estamos distorcendo também nos nossos dias?
Quando nós fazemos umas distinções e colocamos as pessoas para o inferno, porque não é esse o nosso poder. Eu não estou dizendo que você tem que compactuar ou concordar com certas classes ou fazer aquilo que eles fazem. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Deus falou que nós somos o povo acolhedor. Aonde estava a glória? Paulo perguntou aqui. É nula, não existe, é excluído. Porque eu e você, evangélico, nós não somos merecedores mais do que qualquer outro tipo de religião ou qualquer outra pessoa que discorde de nós. Nós não somos dignos. Nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não nos traz privilégio nenhum, meus irmãos. Isso não nos dá privilégio nenhum. De nós podermos olhar para as pessoas e dizer, esse aí não é isso, aquele não é aquilo. Sabe, nós temos que entender que quando Jesus falou, vocês olham para o cisco que está no olho do irmão de vocês, mas vocês não enxergam a trave. Jesus não estava sendo grosso conosco. Jesus estava dizendo, cuidem da vida de vocês, que já é de bom tamanho, pregue o evangelho. Não fique olhando o erro dos outros. Nós temos que acolher todos os povos, não importa se é de outra religião ou se é de outra orientação sexual, nós vamos pregar o evangelho para todos e com amor nós vamos respeitar todos os povos. Eu não consigo hoje conversar com um evangélico que consegue discriminar um gay. Eu não consigo entender isso. Para mim, a Bíblia que ele lê não é a mesma Bíblia que eu leio. O Jesus que ele enxerga nos evangelhos não é o mesmo Jesus. Mas a explicação é simples. É o orgulho que nós estamos tendo de achar que Deus tem uma exclusividade com os evangélicos. Jesus não tem exclusividade com o evangélico, não. Assim como Deus não tinha uma exclusividade com o povo judeu, não também. Nós estamos cometendo o mesmo erro que os nossos irmãos judeus cometeram na época de Jesus. Nós estamos excluindo pessoas porque nós nos achamos mais privilegiados, porque nós temos uma aliança com Deus. E eu não estou colocando em xeque a sua salvação, de maneira nenhuma. Mas a salvação que vem sobre nós não é para trazer vanglória para nós. A salvação que vem sobre as nossas vidas não é para nos deixar presunçosos, orgulhosos, discriminadores. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Quando pegaram aquela mulher num ato de traição sexual lá com aquele homem, o homem eles não acharam, né? Impressionante porque o homem eles não acharam. Eles só pegaram a mulher no ato, o homem eles não viram o homem. O homem não estava lá. Porque se eles falaram para Jesus que pegaram ela no ato, cadê o homem? Talvez o homem estava ali na plateia junto. E trouxeram aquela prostituta para Jesus e disseram, Jesus, a lei diz que nós temos que apedrejar essa mulher. E Jesus faz menção à mesma passagem que eu te falei. Vocês estão olhando para o cisco, mas não estão vendo a trave do olho de vocês. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que não ficou ninguém ali. E quando Jesus olhou para ela, Jesus não compactuou com o erro dela. Jesus disse, mulher, cadê as pessoas que te acusam? Eles não te condenaram, muito menos eu. Vai e não peques mais. Essa é a atitude de um cristão que entendeu o evangelho. Não ficar criando essas guerrinhas, essas briguinhas. Sabe, o que é a igreja brasileira? Malafaia, o representante da igreja brasileira lá, junto com o Bolsonaro, para mim ele não me representa absolutamente nada. Um evangelho brigão, um evangelho que quer botar a goela abaixo nas pessoas, que tem que aceitar Jesus Cristo. Aceitar do quê? Nós vamos ser, em 2025, nós vamos ser muito mais evangélicos do que católicos no nosso país. Essa é a pesquisa que eles estão fazendo. Isso não é relato meu, isso é pesquisa. Mas como assim? Seremos evangélicos? Está cada vez mais crescendo um evangelho coach, um evangelho que é voltado para as necessidades do homem. Eu fico perguntando para mim mesmo, às vezes, até onde esse evangelho ele é completo? Até onde esse evangelho está falando de Jesus Cristo? Até onde esse povo que professa que ser evangélico entendeu a mensagem do próprio evangelho? Ou do próprio Jesus Cristo, que disse que a lei acabou nele. Gente, é tão infantil falar isso, mas eu vou ter que falar de novo. Jesus Cristo é superior à lei, gente. Ele é superior à lei. Quando ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ali está toda a lei. Toda a lei está ali.
Porque quem ama o próximo como a si mesmo, não faz o mal para o próximo, não mata, não rouba. Toda a lei foi cumprida em 2 mandamentos: ama a Deus e ama o seu próximo. Isso é tão infantil falar no meio, mas ainda causa tanta polêmica nos nossos dias. Nós estamos tão preocupados com o que a lei está dizendo, do que entender o que é a graça de Deus, a justificação de Deus sobre nós. Mas nós fizemos essa discriminação, nós nos colocamos, eu digo nós, eu estou usando essa pessoa, eu estou usando a primeira pessoa no plural, para identificar que nós também somos esse povo evangélico. Outrora eu pensava igual a isso. Mas é inadmissível nós olharmos para o Jesus da Bíblia, um homem que foi totalmente enfático nas suas ideias com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, com as pessoas que proclamavam a fé naquela época. Mas era extremamente acolhedor de outros povos. Você vê isso quando ele teve aquele embate com aquela mulher samaritana no poço. Ele acolheu aquela mulher, a mulher era de um povo que os judeus eles achavam que era impuro, era menor do que eles. Mulher que não tinha absolutamente poder de palavra nenhuma naquela época. E aquela mulher ali ainda, ela mesma falou para Jesus que tinha 6 maridos. E Jesus acolheu aquela mulher. Porque quando nós acolhemos as pessoas com o amor de Cristo, a mudança não é eu que vou mudar as pessoas com as minhas imposições evangélicas. Quem vai mudar as pessoas é o Espírito Santo. Eu e você não somos o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos o poder de mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o Espírito de Deus. A única coisa que você tem que fazer é acolher. Você não vai se corromper quando você se sentar numa roda de pessoas que não são os escarnecedores, são pessoas normais que estão ali e que você tem a oportunidade de falar do evangelho verdadeiro para aquela pessoa. E se aquela palavra que você está levando, ela é com o amor de Cristo, o Espírito Santo vai conduzir ela à verdade, à justiça e ao pecado, e vai levar ela ao arrependimento. Porque evangelismo não é eu oferecer coisas no nome de Deus. Evangelismo é eu mostrar para as pessoas o quanto Deus nos amou, mesmo nós sendo imerecedores. Aqui, eu vou ler de novo o versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei de Moisés simplesmente nos mostrou o que era o pecado. Mas a graça de Deus, ela deveria trazer sobre nós o entendimento de que nós estávamos totalmente prontos para irmos para o inferno, porque todos pecaram. Mas veio a graça de Deus, veio o próprio Jesus com a sua própria vida terrena, que deu na cruz por nós, pagando o pecado inicial de Adão, a queda. A redenção foi em Cristo Jesus. Ele nos perdoou. Nós, povos que não éramos gentios, que não éramos judeus, éramos gentios, fomos acolhidos pelo Pai. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. A Bíblia diz que nós somos aqueles filhos que foram achados. E não existe uma distinção de povos hoje. É isso que Paulo vai tratar em todo o livro de Romanos. Parece que eu estou irritado, mas não estou irritado. Eu estou eufórico porque é tão simples entender a mensagem do Evangelho, mas para entender a mensagem do Evangelho, você tem que se lavar das mensagens da religião. Porque se nós traçarmos esse paralelo que eu falei entre a fé judaica da época de Jesus, que nós chamamos o judaísmo tardio, com a fé evangélica hoje, é exatamente igual, guardado as devidas proporções de cada uma. Mas é exatamente igual, nós fizemos essa dicotomia. Nós declaramos que tudo que está na igreja é santo e tudo que está fora é profano. Não vai lá para fora. Muitas pessoas ensinaram seus filhos, não vai lá porque tu vai te contaminar. Em vez de ensinar os nossos filhos, não, tu não vai ser contaminado porque Jesus está em ti, vai lá e começa agora a falar do evangelho, porque nós é que vamos contaminar, entre aspas, as pessoas. Por que será que Jesus, no meio daquele cortejo fúnebre, ele parou o cortejo fúnebre e colocou a mão
no peito daquele jovem que tinha morrido, que era o único filho daquela mulher. Se você não estudar o contexto, você não vai entender que colocar a mão em um morto para um judeu é extremamente um ato de ficar totalmente impuro. Eles teriam que passar dias depois fazendo sacrifícios para se purificar daquilo ali. Jesus estava mostrando o que para nós? Ele estava dizendo assim: vocês não são mais contaminados pelo exterior. Por isso que ele disse: não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca que contamina. Porque o que sai da boca está no coração. Se nós fizermos essa distinção, criar os nossos filhos numa bolha, nós estamos montando um mundo fantasioso, parece o filme da Matrix. E nós não entendemos que nós somos um povo acolhedor, que nós devemos acolher o gay, sei lá, hoje como tem uma, é grande, né, LGBTQIA+, nós temos que acolher o umbandista, nós temos que acolher todos os povos. Não quer dizer que eu tenho que concordar, mas eu não vou ficar criando embate entre coisas que são supérfluas. O nosso trabalho é pregar o evangelho, é mostrar para essas pessoas o que é o ser humano caído depois de Adão e o que é o ser humano perdoado pela graça, a transformação de mente que acontece nisso, isso é cósmico. A cruz de Jesus trouxe uma transformação cósmica sobre nossas mentes. As pessoas precisam ouvir a mensagem do evangelho. As pessoas estão cansadas de religião. Os próprios evangélicos estão cansados de religião. Esse fenômeno chamado desigrejados, esse fenômeno não é por causa de Deus e não é por causa de nada do que Deus colocou, é por causa dos próprios irmãos que estão pregando um evangelho incompleto. É por isso que eu defendo uma nova reforma. Porque esse evangelho, essas fases já aconteceram ao longo de 2000 anos de cristianismo. Os reformadores, há 500 anos atrás, eles pegaram uma igreja eles conheceram uma igreja que tinha uma forma, mas ela foi deformada e ela precisava voltar à reforma, ela precisava ter novamente a sua forma. E nós estamos hoje em um evangelicalismo totalmente voltado ao ser humano, às necessidades do homem, um evangelicalismo que trata o homem como o Senhor e Deus como seu servinho. Eu não vou para a igreja, eu não vou orar na igreja para que eu escute Deus, para que Deus mude o meu coração. Eu vou lá para que Deus me escute, porque é Ele que tem que escutar o que eu tenho para falar. As multidões vão ser agarradas por isso. As multidões vão ser agarradas por esse evangelho incompleto. Eu não vou dizer que é o falso evangelho, mas é um evangelho incompleto. É isso que os irmãos estão vivendo lá na igreja de Roma. E por isso que Paulo estava tratando desse assunto tão importante, sobre a vanglória de ser judeu, de ser um povo que tem uma aliança. E hoje eu quero tratar com você, mas o meu alcance é muito pequeno. Mas se eu estou falando com poucas pessoas hoje, eu sei que essa palavra está entrando. Se Paulo estava tratando lá com aqueles irmãos, Paulo, um homem que entendeu o evangelho, estava tratando sobre a vanglória deles, de se gloriar, de ter uma aliança com Deus e menosprezar outros povos. Nós, povo evangélico, também estamos discriminando outros povos por achar que somos superiores porque temos uma aliança em Cristo. E não entendemos a mensagem do evangelho que diz que nós devemos acolher. A igreja brasileira não está preparada para receber homossexuais nas igrejas. A igreja evangélica não está preparada para combater o racismo, sim, o racismo, dentro das igrejas. A igreja evangélica não está preparada para dialogar com os outros povos. Eu não estou falando em negociata com o pecado. Eu estou falando em dialogar. Em mostrar para as pessoas, parar e fazer a pessoa entender por que nós estamos nessa situação. É porque existiu um pecado inicial que nos tirou do propósito de Deus. E todos nós, independente da orientação sexual, independente da religião, independente de qualquer outra coisa, ser judeu, grego ou gentil, qualquer outra situação, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos. E nós mostrarmos para eles, por intermédio da pregação do evangelho e não de uma lei, porque a lei se cumpriu em Cristo. É tão infantil nós pregar hoje o evangelho de Cristo colocando coisas judaicas. Isso para nós aqui na comunidade é infantil porque a comunidade já sabe sobre isso. Nós pregamos praticamente o evangelho todos os cultos, nós pregamos o evangelho de Cristo.
E é impossível nós pregarmos o evangelho de Cristo e não entender essa coisa que é tão básica em qualquer teologia. Nós passamos 8 meses na comunidade estudando o evangelho de Mateus. Nós passamos quase 4 meses estudando a carta de Hebreus. Agora nós iniciamos a nossa caminhada no livro de Romanos, que vai falar muito sobre justificação da fé. Lutero, Calvino, Agostinho de Hipona, homens que marcaram a geração, também se converteram a ler o livro de Romanos. As institutas de Calvino estão baseadas, muitas delas estão baseadas no livro de Romanos. Se nós não entendermos a mensagem de Cristo, nós vamos pregar um evangelho incompleto. Venha na minha igreja e Deus vai mudar a sua vida, vai te dar carro, vai te dar felicidade. Gente, não, isso não é evangelismo. Isso é uma coisa frustrante para as pessoas, porque você está prometendo algo que você não tem como cumprir. Porque nós não fomos chamados para prometer nada para as pessoas, nós somos chamados para levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A mudança não é eu, Douglas, que faz, não é você. A mudança quem faz é Cristo, é o Espírito de Deus. Mas é por intermédio da pregação do evangelho. Nem tudo que está na Bíblia é evangelho. O evangelho, como disse Antônio Carlos Costa, é uma mensagem que está dentro da Bíblia. É uma mensagem que está dentro da Bíblia. Mas quando eu entendo o evangelho, eu olho para o Antigo Testamento e eu enxergo o evangelho. Mas o problema da maioria do povo neopentecostal brasileiro ou pentecostal é que olham para as práticas judaicas do Antigo Testamento e querem fazer as práticas judaicas nos nossos dias. Isso deturpa o evangelho. Isso faz com que a mensagem chegue incompleta para as pessoas. Bem, irmãos, era essa, já estamos aqui 10:10, e era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Nós não temos privilégio. Eu sou salvo. Salvo do quê? Você entendeu a salvação? Você sabe do que você foi salvo? E por que você foi salvo? Eu não estou colocando em xeque a sua salvação, de maneira nenhuma. Eu não seria leviano de fazer isso. Eu estou falando que nós precisamos dialogar com as pessoas. Nós precisamos levar a mensagem de Cristo. Nós não temos o poder de converter ninguém. Isso é a parte que Deus faz. É Ele e o Espírito dele que vai fazer. E foi Ele e o Espírito deles que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, não perca seu tempo tendo embate com as pessoas. Não perca o seu tempo nem muitas vezes com o próprio religioso que tenta debater com você. Não perca o seu tempo. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele tem muito mais poder do que nós. Muito, muito, muito mais. E nós não temos nem judeu, nem grego. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 3. Aonde está, então, motivo de a gente ficar se vangloriando? É nulo, ele disse. Não existe. Porque ninguém é salvo pela lei. Vocês não têm privilégio por ser judeu. E um próprio judeu falando para outro judeu. Vocês não têm privilégio. Eu quero dizer nesses dias, povo evangélico, vocês não têm privilégio por ter sido salvo por Cristo. Nós não temos privilégio. Nós não temos, como disse, algumas pessoas dizem, não, eu vou no lugar e Deus preparou uma vaga de estacionamento para mim. Isso é o pensamento evangélico moderno. Porque é como se Deus tivesse os seus queridinhos na terra. Não é assim. Deus, ele é um Deus acolhedor. E ele espera que o seu povo seja esse povo acolhedor. Seja menos religioso. E seja mais a galera do evangelho. Eu quero agradecer muito você que ficou aqui comigo aí esses 40 minutos. Muito legal. Se você deixou a sua mensagem aí, eu vou pedir desculpa porque eu não consegui acompanhar. Só estou vendo a mensagem da Cris ali. Bênção, poderíamos ficar horas falando, ouvindo, é bom demais. Eu também acho, Cris. Eu acho que uma mensagem como essa vai mexer um pouco com aquilo que nós achamos que somos, e eu me incluo nisso. Eu me incluo também, porque nós não temos um privilégio, nós não somos um povo privilegiado, nós somos um povo que deveríamos estar totalmente grato e cada vez mais humilde, por saber que nós iríamos para o inferno. Deus, ele nos interveio em Cristo Jesus, nos trouxe salvação, e por intermédio dessa salvação, que é o todo de Deus para nós, se Deus vai me dar carro, se Deus vai me dar casa, isso aí, isso não faz diferença nenhuma do meu entendimento com Deus. Isso não muda quem é Deus na minha vida. Se Deus me curar, Ele cura. Eu não vou aqui
colocar o que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é soberano. Mas o que me traz alegria hoje é saber que eu sou salvo. E por intermédio desse entendimento desse evangelho que traz a luz para as nossas vidas, eu posso levar essa mensagem e acolher outras pessoas. Eu tenho conversado com pessoas hoje fora da igreja, e nós temos uma igreja, mas eu tenho conversado com mais pessoas fora da igreja, e essas pessoas têm entendido uma mensagem. Porque eu não estou lá levando para elas que elas têm que estar enfiadas dentro de uma igreja, embora eu seja um pastor de igreja. Eu estou levando a mensagem de Cristo para elas. Eu estou levando a mensagem do evangelho sem falar de bobagem, de dogmas da religião, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso. Não é esse o meu papel. O meu papel é levar a palavra do Senhor, é a palavra de salvação, fazer entender quem ela é. A grande dificuldade do evangelismo brasileiro é que o próprio evangelista que está pregando para as pessoas não sabe o que está falando. Eu já disse em outras mensagens que quando eu falo assim, Jesus te ama, eu reduzo o evangelho. Eu estou falando uma verdade, sim, mas eu reduzo o evangelho, porque só Jesus te ama, essa pessoa não vai entender sobre a queda, ela não vai entender o pecado que ela comete, por que ela comete o pecado, por que ela está naquela situação pecaminosa e por que o mundo está nesse caos que está. Tudo isso é consequência da queda. Acho que antes de nós pregarmos, vem na minha igreja que Deus vai fazer alguma coisa, nós temos que voltar lá para Gênesis 3, capítulo 3, e falar sobre a queda. Porque as pessoas precisam entender quem elas são. Essa é a mensagem de um evangelista. Estou lendo a mensagem aqui. Do estacionamento. Eu também já participei muito disso. Gente, eu quero agradecer muito aí, você que ficou, você que vai assistir depois. É uma mensagem de reflexão mesmo. Não é uma mensagem teológica, embora nós falamos aqui de texto com contexto, com exegese, com hermenêutica, e nós não estamos inventando versículo fora de contexto, isolado aqui, não. Isso eu não faço mais. Mas eu quero dizer para vocês que é uma mensagem de reflexão. Que você mesmo reflita. Você que já não faz mais parte como eu já não me sinto parte daquele povo gospel evangélico, eu não me sinto mais parte desse povo. As ideias não são a mesma. Eu não menosprezo ele de maneira nenhuma, mas eu não faço mais parte porque as ideias não são as ideias de Jesus. Mas eu não menosprezo eles. E se alguém quiser me escutar, eu falo. Se não quer me escutar, está tudo certo. Cada um na sua, não tem problema nenhum. Como disse o pastor, aquele evangélico famoso, né, já não está entre nós, o pastor Chorão, do Charlie Brown Jr., ele disse, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Exatamente isso. Esse já era um pastor na época, né, falando sobre isso. A gente está em paz, gente. Eu não quero guerra com ninguém. As nossas posições são firmes. São muito firmes em relação às doutrinas. Mas a gente não quer guerra com ninguém. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Quero orar com você nessa noite. Se você puder, na sua casa aí, feche seus olhos. Pai querido Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. E a carta aos Romanos vai nos trazer à tona aquilo que nós somos. E não há motivo de vanglória nenhuma, Senhor. Nem para judeu, nem para grego e nem para nós. Nós te agradecemos, Deus, porque nós éramos os improváveis e o Senhor decidiu nos salvar e isso não nos dá, não nos coloca em pedestal nenhum, não nos dá diferença nenhuma de qualquer outro ser humano. Nos ajuda, Deus, a vivermos nesse mundo pecaminoso, nesse mundo caos que a gente vê. Nos ajuda a entender o teu amor cada vez mais. Como disse Lutero, eu preciso escutar o teu evangelho todos os dias, porque eu esqueço dele todos os dias. Senhor, nos orienta, Pai. Nos orienta através do teu Espírito Santo, fala conosco. Nos tira, Senhor, desse orgulho que não vem do Senhor, dessa dicotomia, dessa discriminação. Coloca o teu amor cada vez mais encravado no nosso coração. Que nós venhamos a saber, Senhor, acolher os povos. Nós não vamos fazer e não vamos negociar as verdades bíblicas. Nós não vamos negociar o que é pecado.